Vamos ler, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, a Santa Palavra de Deus na primeira Epístola Universal do Apóstolo Pedro, capítulo 2. Primeira Epístola do Apóstolo Pedro, capítulo 2. Glória a Jesus. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno, e, chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao Rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo o bem,
tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o Rei. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se, pecando, sois esbofeteados e sofreis, mas se, fazendo o bem, sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àqueles que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Amém. Então a Irmandade viu, ouviu, leu o que o apóstolo Pedro escreveu nessa ocasião, escreveu nas igrejas lá de Bitínia, Ásia, Galácia, Capadócia, escreveu, ensinou, ficou registrado então para nós nesta manhã, esta exaltação, este ensino, este caminho que nos leva à salvação. Nada mais é do que os ensinos que encontramos na Palavra de Deus, ensinos dados pelo Senhor Jesus, pelos apóstolos também, tudo nos leva à nossa santificação e à nossa preparação para um dia entrar no céu. Mas é necessário, para quem quer um dia entrar no céu, crer na Palavra de Deus, crer nos ensinamentos, crer naquilo que nas Escrituras estão aí escritos. E nessa crença, então, e pela crença, a nossa obediência, pela nossa obediência, a santificação, pela santificação, a purificação e a nossa preparação para o céu. Então, esse é o caminho, este é o rumo. Então, a palavra nesta manhã, ela é dirigida para todos, mas principalmente para os crentes.
para quem crer na palavra de Deus. Crendo, ouve, observa, pratica, obedece, se santifica e um dia, quando partirmos dessa terra, partiremos para a vida eterna no céu. Então aqui, depois de o apóstolo ensinava sobre a graça, sobre a santificação, sobre a salvação, então ele dizia que deixando então, não mais praticando, mas deixando a malícia, o engano, o fingimento, inveja, murmurações, aquilo que não é bom, que não agrada, deixando tudo isso, vocês devem desejar afetuosamente como meninos novamente nascidos. Quer dizer, nascemos aqui de mulher, vivemos, mas não conhecíamos a graça, a salvação, mas pela nossa aceitação, pela nossa crença, pelo nosso batismo, então ali ficou sepultado o velho homem, nascemos o novo homem em Cristo, novas criaturas. Então aqui como meninos novamente nascidos agora, então bebendo, recebendo o leite racional, não falsificado, que é a palavra de Deus, para que por ele vá descrescendo. Então, como um menino novo nascido, como uma criança nasce e vai crescendo, também nós, na nossa crença, no nosso batismo, então, como meninos novos, vamos crescendo, então, na vida espiritual. Então, querida Irmandade, é necessário, precisa cada um de nós crescermos nesta graça, nesse caminho, na pureza, na santificação, até chegarmos a um ponto, a estatura de varão perfeito diante de Deus, para que na nossa partida desta terra partiremos prontos, preparados para a vida eterna. Mas, como foi dito no início, é necessário crer. É necessário crer na palavra de Deus e servir o Senhor com esta crença santa e pura dentro de nós. Não viver aqui como uma sociedade, alguma coisa, não. Aquela fé, aquela crença, sentindo sempre o Senhor no nosso coração, na nossa vida, sentindo a presença de Deus, irmão. Cada um, então, vigia, olhe, observe se na sua carreira, nessa caminhada, sente o Senhor no coração, sente a presença dEle, sente o Espírito Santo trabalhando na sua vida e no seu coração. Vou para o céu, disse o Senhor, preparar-vos um lugar, mas não deixarei vós órfãos, enviarei o Espírito Santo, o Consolador, que vos guiará em toda a verdade. Esse Espírito Santo tem que trabalhar na nossa vida, temos que senti-lo no nosso coração e perceber que Ele trabalha em nós, que Ele conduz a nossa vida, que Ele nos oriente, que Ele nos livra ou nos mostra o que é bom, o que não é, o que convém, o que não convém para a nossa santificação. E a palavra vem que trabalhe bem, que comande a nossa vida, o Espírito Santo que vem lá do céu, quando recebemos no nosso batismo, na nossa conversão. Então, como meninos novamente nascidos,
recebemos o leite racional não falsificado, a palavra pura, santa, não falsificada, verdadeira palavra de Deus que desce lá do céu. Essa entra no coração, essa opera na nossa vida, ela transforma a nossa vida, ela nos faz saber entender o que é necessário para a nossa salvação e andar na verdade e na justiça. Não é um discurso, mas a palavra pregada nas congregações que vem lá do céu, ela vem com poder, ela vem com virtude, ela vem com uma força tal que entra no coração e transforma a vida do homem e da mulher para a pureza e para a santidade. Então há uma modificação, há uma transformação e o crente então serve ao Senhor naquela pureza, naquela santidade. Já não no velho homem, mas no novo homem em Cristo. Então aqui, se é que provaste que o Senhor é benigno, então ele dizia, novo homem em Cristo, como meninos, se é que vocês provaram, sentiram, perceberam a vida de Cristo em vocês. Se vocês têm notado essa diferença, se vocês notaram essa transformação na vossa vida, ou ficou a mesma coisa, cometendo o erro, a mesma falta, o mesmo pecado, continuou a mesma coisa a vossa vida? Não, houve uma transformação. Se houve uma transformação, é o Senhor operando na tua vida, no teu coração. Ah, não houve transformação, vai ao Senhor e permita que haja transformação, assim como o apóstolo Paulo lá no caminho de Damasco, foi lá contra o povo, ali houve um clarão na sua vida. Quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Houve naquele momento aquela transformação e a palavra vem. Se alguém está aqui ouvindo essa palavra e não houve transformação na tua vida, poderosa é a palavra, poderoso é o Senhor para, pelo poder dessa palavra, haver uma transformação, mudar o mal para o bem, mudar aquilo que não é certo para o que é certo, e o Senhor te abençoará. É necessário, então ele falava aqui, se é que provaste que o Senhor é benigno, porque nessa transformação, nessa nossa aceitação do Senhor na nossa vida, a nossa vida então, que vem lá do Senhor, é de benignidade, é de bondade, é de amor, é de misericórdia, é de justiça, é de perdão. Houve essa transformação do que não é bom para o que é bom. Houve essa transformação, houve essa mudança de uma pessoa ruim para uma pessoa boa. Senhor entrando no coração, tem que haver essa transformação. E se não houve, a palavra vem. O poder da palavra vai transformar a tua vida. Mas abra o teu coração, deixa o Senhor entrar, procura se consagrar, servir, obedecer e crer. E haverá mudança na tua vida, daquilo que não era bom para aquilo que é bom. Para a injustiça, para a justiça. Da mentira para a verdade. Fazia coisas que não convinha, agora vai fazer coisas que agradam a Deus. Transformação. Então, vós, um verso antes, chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens,
mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, os que creram e houve transformação na vossa vida, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, é uma vida diferente, um homem e uma mulher diferente, onde ele está, onde ele vive, aquilo que ele faz, o seu procedimento como servo, como crente diante de Deus. Ali vai um crente, ali vai uma crente que é mostrando o bom comportamento no falar, no vestir, no seu procedimento, na sua postura, é um crente, é um servo de Deus. Ali, sem às vezes abrir a boca, o irmão, a irmã damos um bom testemunho de Deus na nossa vida. Irmão, irmã, a palavra vem. Aonde estamos, aonde vamos, devemos mostrar aquilo que está dentro de nós, que é o Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Que pelo nosso comportamento, pela nossa postura, nenhum de nós venha dar mau testemunho das coisas de Deus, mas sempre um bom testemunho. Somos aqui o povo de Deus aqui na terra. Ali o apóstolo Paulo escreveu para Tito que Deus tem aqui na terra um povo seu, especial, zeloso de boas obras. É esse povo aqui. Então, a nossa fala, o nosso comportamento, a nossa vestimenta, a nossa postura, de um servo e uma serva de Deus. Aonde estamos? Cada um então veja, observe a sua vida, aonde vai? Vai numa festa? Vai a algum lugar de turismo? Vê lá, veja bem. O Senhor está ao teu lado, está no teu coração. Será que em todo momento o Senhor pode estar ali ao teu lado, ao nosso lado? Na rua, numa praia, numa piscina? A palavra vem. Vê lá. Vejamos bem, somos servos de Deus. O Senhor nos chamou, então onde estamos, ali está um crente na presença de Deus. Então aqui, mas vós que sois a geração eleita, vejamos bem, irmãos, onde estamos, o Senhor nos chamou, nos colocou. Vós sois a geração eleita, o Senhor te elegeu, o Senhor te escolheu, o Senhor te chamou. Não despreze, não vire as costas para o Senhor, não deixe de cumprir aquilo que Ele pede. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, estamos aqui dentro desse contexto, dessa palavra. Somos, então, a geração eleita, o povo adquirido. De que maneira, que preço fomos adquiridos? Foi a morte de Cristo no madeiro da cruz. Por esse preço fomos comprados. E vamos agora virar as costas para Ele? Não, mostrar, somos o povo de Deus, somos a nação santa.
Somos o povo adquirido para que anunciemos as virtudes, a pureza, a santidade daquele que nos alistou, daquele que nos chamou. É o exército do Senhor aqui na terra. Somos o exército do Senhor, fomos alistados neste exército, para esta luta, para esse combate, para todos um dia vencermos e entrarmos no céu. E o exército, quando convoca alguém, tem a disciplina, tem a orientação, tem os compromissos que deve cumprir. Todo soldado no exército tem um compromisso. Ai daquele que não cumpre, vai lá ficar algumas horas ali no xadrez. Tem que cumprir. Esse povo é o exército do Senhor. Temos o dever de cumprir para entrarmos na glória de Deus. Não tem, irmão, saída, não tem. Quer entrar no céu? É essa disciplina. E se não quer, fica na mão de Deus. É a palavra. Vós sois, irmãos, veja aqui o que Deus fala para nós nesta manhã. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou. Chamou das trevas o pecado, para a sua maravilhosa luz, para esta graça gloriosa. Somos o povo de Deus. Tem que haver a diferença nossa com o povo que não tem a graça de Deus. Tem que haver essa diferença. A palavra já falou, a Irmandade já ouviu, já sabe, ou já foi lembrada nesta manhã. Então, ele continuava aqui, a boa conduta nossa. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Então, temos que mostrar. Peço-vos, numa outra parte, o apóstolo Paulo rogava também nos abster das coisas que não convém e abraçar a palavra, abraçar o conselho. E depois aqui, irmãos, vem uma parte que o Senhor trouxe adiante. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, porque é coisa agradável que alguém, vemos, às vezes alguém fala, eu não devia, eu sirvo ao Senhor e sofro tanta perseguição, tanta prova. A palavra vem, o Senhor Jesus também passou, também padeceu, sem dever, mas ficou ali no seu lugar e morreu no madeiro da cruz para a nossa salvação. Então diz aqui, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo às vezes injustamente. Por quê? Que glória será essa? Se a gente pecando, seremos esbofeteados e sofremos. Pecando tem que pagar o pecado que cometeu. Mas se fazendo o bem, sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus, porque Cristo também sofreu sem dever. Então, para a nossa santidade, para a nossa salvação, para nosso exemplo, irmãos, às vezes sofremos alguma coisa, sem dever, porém mostramos que Deus está na nossa vida e seguimos o exemplo do Senhor. Sofreu
venceu. Nós sofremos, mas venceremos também. Porque para isto somos, para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem sua boca se achou engano. É o nosso exemplo. Não cometeu pecado, nem a sua boca se achou engano. Que essa virtude esteja também dentro de nós, na nossa vida, no nosso dia a dia. Não cometer pecado e nem na nossa boca haver algum engano. Que Cristo nos deixou exemplo. Falando dele também, o qual, quando o injuriavam a Cristo, ele não injuriava. Quando alguém o injuriava, ele não respondia com a mesma moeda, não. Ele não injuriava, mas pedia misericórdia. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quando ele estava na cruz, ó Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O qual, quando o injuriavam, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava. Tinha ele o poder. Quando ele ressuscitou, ele falou, é-me dado todo o poder no céu e na terra. E ali o injuriavam, mas ele não ameaçava. Não, usava de misericórdia, usava de perdão. Essa virtude tem que estar nesse povo, o povo santo, o povo de Deus aqui na terra. E vem a palavra nesta manhã, irmão e irmã. Não responda com a mesma moeda. Não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Perdoa, usa de misericórdia, abraça, carrega no colo e o Senhor te recompensará. Quando o irmão, a irmã orar, Deus vai ouvir a tua oração. Quando o Senhor se usar do irmão, a irmã, para alguma coisa na obra, o Senhor vai operar. Para quem o Senhor opera? Quem estará dessa maneira? Aquele que não injuria, aquele que não fala, aquele que não responde à mesma altura, mas aquele que usa de misericórdia, aquele que perdoa, aquele que abraça, aquele mesmo que recebe algum mal, ele ajuda o seu companheiro à vida eterna. Essa é a virtude do povo de Deus. Cristo padeceu, Cristo sofreu e foi exemplo para nós. Irmão, irmã, aqui está a palavra. Tenha piedade daqueles que estão ao teu lado e Deus te recompensará. Aqueles 3 amigos de Jó ali estavam lá em dificuldade, o Senhor falou para Jó, perdeu tudo, Jó. Mas o Senhor disse a Jó, eu ouvirei a tua oração. A oração deles não, mas a tua eu ouvirei. Irmão, irmã, usa de perdão e misericórdia, e o Senhor ouvirá a tua oração. Senhor vai operar, Senhor vai libertar, mas seja aquele que tiver essas virtudes no coração, recebendo o mal, fazendo o bem, não cometendo pecado, recebendo ali alguma injúria, mas não injuriar ninguém, recebendo alguma coisa contra, mas ajudando, abraçando e perdoando. A tua oração vai operar na vida daquele que veio contra ti, veio a palavra. Então aqui, o qual cometeu pecado,
nem em sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Bom, é a palavra que vem, é o conselho que vem para este povo aqui, o povo santo, o povo que segue as pisadas de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sofreu, nós sofremos. Ele venceu, nós venceremos também. Quem são aqueles povos que estão ali, João lá em Apocalipse, que vem com palmas na mão? São aqueles que vêm de uma grande tribulação, mas foram lavados no sangue do Senhor. Passamos prova, passamos tribulação, mas a coroa nos espera, a glória nos espera. Então, irmãos e irmãs, vem a palavra, não recue, não volte para trás, não desanime, não enfrenta. O Senhor nos tem ajudado até aqui e Ele é cumpridor da sua palavra, nos ajudará até o fim da nossa vida. Sejamos crentes diante de Deus. Deus seja louvado.